Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estamos mais uma vez aqui para meditar acerca da palavra do Senhor. Você já visitou alguma fortaleza? Aqui em Natal nós temos o Forte dos Reis Magos, não é? Uma construção militar construída, o início da sua construção começou em 6 de janeiro de 1598 e a inauguração acho que em 1628, né? Uma construção militar que serviu aí para a defesa, né, da região, mas é uma obra magnífica, né? Apesar do ano da criação, ela continua ali. Se você entrou, né, se você já foi nessa fortaleza ou em outra, você tem uma ideia, né, uma noção aí de como aquela construção servia, né, os propósitos de proteger, de lutar, né, mas era um local em que as pessoas, ao chegarem, elas se sentiam protegidas, seguras. Na antiguidade, as cidades eram cidades fortificadas, não é? Havia, né, o núcleo urbano e o núcleo no campo, mas esse núcleo urbano ele era fechado, eram os muros, as portas, havia as torres, né, com os vigias, mas ao entrar na cidade, você se sentia protegido. E eu gostaria de falar com vocês nessa noite acerca disso, acerca de proteção, de refúgio, de lugar em que você se sente seguro. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 46, né? Eu vou fazer aí a leitura do Salmo 46, eu vou fazer a leitura hoje na Bíblia de Jerusalém. Acompanha comigo a leitura desse texto. Ele nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa força, socorro sempre alerta nos perigos. E por isso não temeremos se a terra vacila, se as montanhas se abalam no seio do mar, se as águas do mar estrondam e fervem, e com a sua fúria estremecem os mares. Yahvé dos exércitos está conosco. Nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Há um rio cujos braços alegram a cidade de Deus, santificando as moradas do Altíssimo. Deus está em seu meio, ela é inabalável. Deus a socorre ao romper da manhã. Povos estrondam, reinos abalam, ele alteia sua voz e a terra se dissolve. Yahvé dos exércitos está conosco. Nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Vinde ver os atos de Yahvé. É ele quem na terra faz assombros, acaba com as guerras até o extremo da terra, quebra os arcos e despedaça as lanças e atira os escudos no fogo. Tranquilizai-vos e reconhecei, eu sou Deus, mais alto que os povos, mais alto que a terra. E Yahvé dos exércitos está conosco. Nossa fortaleza é o Deus de Jacó. É o Deus de Jacó. Esse é um salmo belo, né? Alguns estudiosos vão dizer que esse salmo serviu como inspiração para Martinho Lutero, quando ele escreve, quando ele compõe aquele hino Castelo Forte. É um salmo belíssimo, que tem uma mensagem para a gente hoje, né? Como teve aí na vida do salmista e do seu povo. Algumas pessoas, né, alguns historiadores vão dizer que o contexto em que esse salmo foi escrito teve como base, né, o livramento que Deus concedeu a Jerusalém dos assírios, lá no tempo do rei Ezequias, quando a cidade estava de fato sitiada. Apesar de nós não vivermos, né, nesse período, você imagina que uma cidade, né, fechada por muros, cercada por muros, quando o inimigo ataca, se ele não tiver muita pressa,
A única coisa que ele precisa fazer é rodear a cidade e aguardar que quem está lá pereça. É claro que as lutas ocorriam, mas se você tiver tempo disponível, era só isso que eles poderiam fazer, precisavam fazer. Porque as pessoas que estavam lá, elas iam acabar perecendo. Não é? Quem estava dentro, não é, das cidades, uma das maneiras de conseguir se livrar dos inimigos era atirar as flechas do alto, óleo, aquilo que eles poderiam fazer de lutar sem sair da cidade. Se o inimigo, né, de fato, ele estava lá ao redor, fosse mais forte. O Salmo, então, nós vamos pensar que ele está sendo escrito em um momento que Deus consegue livrar o povo dele, aí da perseguição, do cerco do inimigo. Quem estava dentro da cidade estava sofrendo, não é? Sabia que era questão de tempo, não é? Que aquilo que eles tinham, as provisões que eles tinham, não ia durar muito. Aí o Salmo começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Uma cidade forte, uma cidade fortificada, ao sinal de perigo, né? O que eles faziam? Eles corriam para dentro das cidades que tinham os muros, os portões, os ferrolhos trancavam. Então, se você estava fora, ao entrar dentro da cidade, quando os portões da cidade eram fechados, você podia dizer: eu estou segura. Mas o fato é que se o inimigo fosse um exército ou exércitos, a segurança da cidade, ela seria uma segurança temporária, provisória. Salmista, ele vai dizer: olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não importa quem está do lado de fora, não importa quem está aqui dentro. O importante é quem é o nosso socorro, quem é a nossa fortaleza, quem é o nosso socorro bem presente na angústia. O Salmo começa dizendo isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E por isso, nós não vamos temer. A declaração que ele faz, a declaração do salmista no início desse salmo, ele está dizendo, ele está mostrando o porquê que ele não vai temer, ainda que o caos ocorra. Porque o que segue a partir, depois do pelo não temeremos do verso 2, é um caos. Deus é o nosso refúgio, não vamos temer. Ainda que o caos se instaure aí fora, ainda que haja um exército grande, não é? Os exércitos, né, às vezes eles tentavam invadir, né, não esperavam que as pessoas morressem de fome, eles invadiam, né, os soldados tentavam escalar os muros, eles tentavam destruir os portões.
não importa. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, ainda que as águas rujam e se perturbem. Eu não sei se você já viu filmes, né, de guerra da antiguidade, mas se você já viu algum filme assim, você viu o exército ou exércitos caminhando a cavalo, com os carros, né, puxados por cavalos, a pé. Você já imaginou que som um exército marchando fazia? Devia ser um som estarrecedor. Principalmente se o local de destino, se a cidade a ser atacada era uma cidade com um exército em desvantagem. O salmista vai dizer então, olha, as nações, elas podem se levantar, os reinos, eles podem se movimentar, mas Deus levanta a sua voz. E o que é grande, e o que é assustador, perde a força, perde o vigor. É por isso que nós não vamos temer. É por isso que nós não vamos temer. Porque o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. A cidade não está sendo protegida tão somente pelos muros. A cidade não está sendo protegida pela força bélica que nós temos. Nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. É Ele que faz cessar as guerras até o fim da terra. É Ele que quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. É por isso que nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. Olha, se você pensar que esse salmo é escrito em um momento em que a cidade está sitiada e Deus dá livramento, então você vai perceber que o salmista está falando de uma experiência que ele vivenciou. Ele viu com os seus olhos aquilo que Deus fez, ou ele ouviu aquilo que Deus fez com o seu povo. Ele ouviu o que Deus fez com o seu povo. E por quê? Porque Deus está conosco. O que eu gostaria que você pensasse e trouxesse para a sua vida, meditando no Salmo 46. Se nós fôssemos resumir esse Salmo, se nós fôssemos escolher aí uma frase para resumir o Salmo 46, a verdade que ele quer mostrar certamente seria essa: Deus está conosco. Pense no Salmo 46. Escolha uma frase para resumi-lo. Escolha a frase: Deus está comigo. Deus está conosco. O salmista está dizendo que Deus estava com aquele povo, Deus estava com a sua nação, Deus estava com a sua gente. E por estar com eles, por estar com o seu povo, Deus era refúgio e fortaleza. Deus era socorro bem presente na angústia. Deus estava no meio do povo.
Qual é a batalha que você enfrenta hoje? Qual é a luta que você vivenciou nesse dia? Talvez você esteja se sentindo assim, cercado, cercada. Eu gosto muito do Salmo 46. Eu costumo dizer que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente em qualquer hora. Na hora da angústia, na hora do medo, na hora em que os seus pés estão tremendo, vacilando. Deus está com você. Você pode não vê-lo. Você pode até dizer que não escuta a sua voz. Você pode dizer até que Deus não fala com você. Mas Ele está com você agora. Ele vê você de uma maneira que eu jamais verei. Ele visita você em lugares que eu jamais estarei. E Ele quer ser na sua vida. Ele quer ser para você um lugar aonde você possa encontrar refúgio. Ele quer ser para você uma fortaleza, um lugar que você esteja seguro, a salvo dos ataques do inimigo. Ele quer ser socorro. Ele está com você. Então é por isso que você precisa permanecer firme. Você pode até não ver o socorro agora, mas o socorro chega ao romper da manhã, porque não existe noite escura que dure para sempre. A noite, ela só dura até o momento em que o sol acorda, desperta e se apresenta. Algumas versões vão dizer: aquietai-vos, ficar quieto. Eu trouxe a tradução da Bíblia de Jerusalém, que diz: tranquilizai-vos e reconhecei, eu sou Deus. Aquieta sua alma, fique tranquila. Que a sua alma fique assim, tranquila. E que você reconheça que Ele é o eu sou. Ele é Deus. E aquilo que é aos nossos olhos, né, uma cidade cercada, um inimigo com poder maior que o seu, onde o fim é certo, o eu sou faz a diferença. Ele muda a história, ele muda o curso dos rios. Então tranquilize seu coração, reconheça quem Ele é Deus. E mais, Ele está com você. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Que o seu coração fique em paz e tranquilo. Ainda que um caos se instaure fora, mas que você possa permanecer num lugar seguro. Como disse Martinho Lutero, castelo forte é o nosso Deus. Ele é um castelo forte em que você pode ficar bem quietinho e se sentir seguro e protegido pelo Senhor. Deus é o nosso refúgio,
e fortaleza, socorro bem presente, presente agora, com você, onde você está. Deus abençoe você e até a próxima.